foi o som mais alto que você já ouviu? Pessoas morando perto ou trabalhando em locais de detonação testemunharão como o som alto pode aterrorizar humanos e animais de estimação, especialmente quando o som é inesperado. Entretanto, explosões muito mais poderosas estão ocorrendo a cada segundo no universo. Algumas dessas explosões cósmicas estão tão distantes que estamos vendo bilhões de anos após elas terem ocorrido. Neste vídeo, trazemos a maior explosão chocante do universo que acabou de ocorrer. As explosões podem ser assustadoras e destrutivas, mas elas são muitas vezes úteis. Por exemplo, os construtores das estradas as usam para criar caminhos através de rochas sólidas. Os mineiros podem usá-las para chegar a minerais importantes. No entanto, tudo o que acontece hoje é devido a uma explosão conhecida como Big Bang. Tecnicamente foi uma expansão, mas, no entanto, chegou aqui. O Big Bang é uma expressão popular, especialmente se você assistiu ao Big Bang Theory, que, compreensivelmente, tomou alguma liberdade com a ciência para tornar aí o programa mais glamuroso possível. No entanto, como o Big Bang funcionou? É fácil de imaginar. Na verdade, nós sabemos que o universo está sempre se expandindo em todas as direções. Isto pode ser observado a partir de galáxias que estão se afastando a uma velocidade que está aumentando. Agora, reverta o processo de expansão e você começa a comprimir o universo. Em um ponto, o universo torna-se tão pequeno que tudo é apertado firmemente em um único ponto infinitamente pequeno que é super quente e imensamente denso. Há cerca de 13,7 bilhões de anos, a expansão do universo não para desde então. Nesses bilhões de anos, incontáveis explosões cósmicas aconteceram. Algumas delas têm sido mais poderosas do que outras. Mas o que causa essas poderosas explosões? Os tipos mais poderosos de explosões cósmicas conhecidas aí pela ciência são chamados de explosões de raios gama, também conhecidos como morte do espaço. E nós mostraremos para você como elas acontecem daqui a pouquinho. Estes eventos galácticos são tão ferozes que sua extraordinária intensidade só é superada pelo próprio Big Bang. Em questão de segundos, o processo pode emitir tanta energia quanto uma estrela do tamanho do nosso Sol em toda a sua vida. Estes intensos flashes ocorrem o tempo todo, mas felizmente eles geralmente ocorrem em galáxias a bilhões de anos-luz de distância da Terra, poupando-nos de jatos intensos de partículas empurradas à velocidade da luz das estrelas em colapso. No entanto, como não recebemos nenhum aviso prévio dessas explosões, não é fácil para os cientistas observá-las. Complicando ainda mais as coisas, essas explosões maciças geralmente duram apenas uma questão de segundos, tornando quase impossível agir com rapidez suficiente quando somos alertados. As explosões de raios gama ocorrem quando uma estrela moribunda desmorona para se tornar um buraco negro. E uma estrela moribunda extraordinariamente maciça pode colapsar o seu núcleo em um buraco negro sem acionar uma supernova, com uma súbita remoção do núcleo estelar. As camadas superiores da estrela caem para preencher a cavidade, e se a estrela estiver girando rapidamente, o material de infusão é chicoteado em um frenesi giratório e um disco se forma profundamente dentro da estrela. No vórtice resultante, o plasma superaquecido é atraído por campos magnéticos altamente torcidos, como um canhão eletromagnético com jatos de gás e explosão através dos polos das estrelas e irrompe no espaço. O túnel através das estrelas força os fluxos de plasma em cones estreitos, focalizando firmemente a energia do colapso. As explosões de raios gama são únicas em astronomia. O objeto mais distante visto pelos astrônomos é uma explosão cuja luz tem viajado por quase toda a era do universo. O Stellar Behemoth, que o produziu, explodiu logo após o período das primeiras estrelas. Além de outra explosão de raios gama, é o evento mais energético conhecido. Foi 2,5 milhões de vezes mais brilhante que a mais brilhante supernova e também as supernovas registradas. Tipicamente, brilhou mais que galáxias inteiras por 30 segundos em 2008. Era o objeto mais distante visível a olho nu e também com cerca de 7,5 bilhões de anos-luz. Agora, qualquer rajada de raios gama que você vê aconteceu há muito tempo, mas a luz só está nos alcançando agora, por causa da grande distância. É por isso que, às vezes, eles são descritos como mensagens do início dos tempos, quando as estrelas mais maciças que existiam desabaram violentamente. Qual é a explosão mais distante da Terra já registrada? Esse título vai para uma explosão de raios gama GRB, que ocorreu a cerca de 13 bilhões de anos-luz de distância, ou numa época em que o universo tinha apenas 630 milhões de anos de idade. A explosão provavelmente veio de uma estrela maciça, o que significa que estamos testemunhando a morte de uma estrela e muito provavelmente o nascimento de outro buraco negro maciço. O que acontece com as estrelas quando elas ficam sem combustível e caem sobre si mesmas? A que distância está essa explosão? Um ano-luz está a cerca de 6 trilhões de milhas, ou 10 trilhões de quilômetros, o que significa que esta explosão ocorreu a 78 trilhões de quilômetros, ou 132 trilhões de quilômetros de distância de nós. Isso é seguro o suficiente, não é?
O satélite Swift da NASA detectou a explosão de 10 segundos de raios gama produzidos pela antiga explosão da longa distância. No início da manhã de um dia em 2009, o satélite balançou rapidamente cerca de 2 pontos. São telescópios ultravioleta, ópticos e também de raio-x. O satélite encontrou um raio-x desbotado que metade do globo não tinha luz visível. Essa foi uma identificação-chave de que o objeto que explodiu estava distante. Isso porque a expansão contínua do universo eventualmente converte toda a luz visível em comprimentos de onda infravermelhos mais longos. Astrônomos localizados na Europa e nos Estados Unidos entraram imediatamente em ação para acompanhar a impressionante descoberta. Eles viram que a luz infravermelha tinha o maior redshift já medido, significando que os comprimentos de onda tinham sido muito esticados durante sua longa jornada para nos alcançar. Antes disso, o satélite Swift havia feito descobertas recordes, incluindo uma explosão de raios gama que ele detectou em 2008. No entanto, as rajadas vieram de uma estrela em explosão que estava a apenas 12,8 bilhões de anos-luz de distância. Vamos agora para a terceira maior explosão cósmica do universo que a gente conhece. Isso nos levará de volta a 2005, quando os astrônomos encontraram a erupção mais poderosa vista no universo, usando o Chandra X-ray da NASA. Era um buraco negro supermassivo por trás dessa erupção que estava crescendo a um ritmo notável. A erupção colossal foi vista em uma imagem do Chandra, de gás emissor e de raios X quentes de um aglomerado de galáxias chamados MS 07356 mais 7412. Vastas cavidades estavam se estendendo para longe do buraco negro supermassivo na galáxia central dos aglomerados. A erupção, que durou 100 milhões de anos e ainda está indo, gera energia equivalente a centenas de milhões de explosões de raios gama. Emissões de rádio dentro das cavidades mostra que o jato do buraco negro entrou em erupção para criar o gás das cavidades e está sendo empurrado para longe do buraco negro a velocidades supersônicas, ao longo aí de uma distância de cerca de 1 milhão de anos-luz. A massa do gás deslocado equivale a cerca de 1 trilhão de sóis, mais do que a massa de todas as estrelas da Via Láctea. A propósito, aglomerados de galáxias são alguns dos maiores objetos do universo, contendo mais de 1000 galáxias individuais de matéria escura e gás quente. O que causou esta erupção? Foi devido à energia gravitacional que liberou enormes quantidades de matéria que caiu em direção ao buraco negro. A maior parte da matéria foi engolida, mas parte dela foi violentamente ejetada antes de ser capturada pelo buraco negro. Entretanto, há várias coisas que ainda confundem os cientistas sobre a erupção massiva. Por exemplo, eles não sabem de onde veio aquela grande quantidade de energia. Os astrônomos estimaram quanta energia era necessária para criar as cavidades calculando a densidade, temperatura e pressão do gás quente, fazendo uma suposição padrão de que 10% da energia gravitacional vai para o lançamento dos jatos. Eles estimaram a quantidade de material que o buraco negro engoliu, além de gerar as cavidades. Parte da energia dessa erupção deve impedir que o gás quente ao redor do buraco negro esfrie, e parte dela também pode gerar campos magnéticos em grande escala no aglomerado de galáxias. Observações de Chandra descobriram outras cavidades em aglomerados de galáxias, mas esta é facilmente a maior e mais poderosa. Por exemplo, o conteúdo de energia aqui excede em 250 vezes o das cavidades Perseus e anula os buracos no MIT, 7 por um fator aí de 10.000. Às vezes, uma poderosa explosão cósmica ocorre quando dois objetos no espaço colidem, e esse é o caso da próxima colisão poderosa que a gente traz para você. Quando o cometa Shoemaker-Levine encontrou seu fim, não foi uma colisão com o planeta Júpiter tão poderosa que deixou cicatrizes no planeta. Foi a primeira colisão de dois corpos do Sistema Solar a ser observada. Na verdade, a explosão ocorrida em 1994 trouxe ao público os perigos de colisões de asteroides e cometas com a Terra no final dos anos 90. Hollywood lançou filmes blockbuster, o Armagedon e também o Impacto Profundo, cujas tramas foram baseadas na ideia de grandes objetos que colocavam o planeta em perigo. O evento também galvanizou aí o Congresso dos Estados Unidos a autorizar a NASA a procurar objetos mais próximos da Terra ou qualquer coisa aí para monitorar aqueles que cruzam perto do nosso planeta. A pesquisa ENIA continua até hoje na NASA, mas felizmente a agência não encontrou evidências de que a Terra esteja em perigo do tipo de explosões que abalou Júpiter. Shoemaker-Levine foi visto em 1993 por 3 veteranos pesquisadores climáticos, o Eugene, o Caroline Shoemaker e o Dave Lee. O grupo já havia colaborado várias vezes e descobriu aí outros cometas antes desse. É por isso que esse cometa foi chamado de Shoemaker-Levine. A partir de seus cálculos, os astrônomos consideram que o cometa atingiria Júpiter cerca de um ano depois, mesmo que o cometa estivesse circulando o planeta por décadas após ter sido capturado pela sua força gravitacional. Havia uma sonda em rota para Júpiter, o Galileu, que orbitaria o planeta, e seria espetacular usar um satélite para se aproximar. No entanto, o Galileu não chegou a tempo para o suspiro dessa explosão. Apenas teve que usar observatórios ao redor do mundo.
O Hubble também foi recrutado para documentar esse evento. As colisões reais acabaram sendo uma extravagância de vários dias. De 16 a 22 de julho de 1994, diferentes partes do cometa esmagadas na atmosfera de Júpiter, deixando manchas aí para trás. E, infelizmente, todas as colisões ocorreram do lado de Júpiter virado para longe de nós. No entanto, elas geralmente ocorreram bem perto do Terminator, de manhã, ou da localização em Júpiter que estava se movendo em breve à vista da Terra. Isto permitiu que nossos telescópios examinassem alguns dos locais de impacto apenas alguns minutos após a colisão. O resultado da explosão foi que a superfície brilhante de Júpiter estava salpicada de manchas, marcando pontos onde os cometas se esmagaram através da atmosfera. Os astrônomos usando o Hubble ficaram surpresos ao ver compostos contendo enxofre com sulfeto de hidrogênio, assim como amônia, como resultado da colisão. Entretanto, cerca de um mês após a colisão, os locais estavam visivelmente desbotados e cientistas amontoados aí concluíram que a atmosfera de Júpiter não teria nenhuma mudança permanente em relação aos impactos. Isso não significa que Júpiter escapou ileso. Quando Galileu finalmente chegou a Júpiter e tirou imagens, os cientistas descobriram ondulações no anel principal do planeta. O anel inteiro também foi inclinado cerca de 1,24 milhas graças à explosão. E quase 2 décadas depois, a New Horizons, quando caminhou de Plutão, detectou distúrbios nos anéis. E agora, para a mais enorme explosão cósmica desde o Big Bang, esta liberação maciça de energia emanou de um buraco negro supermassivo, com cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. É por isso que estávamos a salvo na Terra. Entretanto, o aglomerado de galáxias Fucus não estava tão seguro, porque essa explosão levantou aí uma parte gigante sobre ele, no coração do aglomerado de Fucus. Há uma galáxia maior, que contém um buraco negro supermassivo com uma massa equivalente a 10 milhões de sóis. Embora os buracos negros sejam conhecidos como buracos que consomem qualquer coisa que se aproxima demais, eles também expulsam quantidades prodigiosas de material e energia. Um dos cientistas que relatou a explosão, Melanie Johnson Howlett, tentou colocá-la em termos humanos, dizendo que essa explosão, se continuasse a ocorrer durante os 240 milhões de anos de explosão, seria como desencadear explosões de TNT de 20 bilhões de megatoneladas a cada 1000 frações de 1 segundo durante todo o período de 240 milhões de anos. Portanto, isso é basicamente incompreensivelmente grande. Os cientistas há muito sentiam que havia algo estranho no aglomerado de galáxias Fucus, que é uma agregação gigantesca contendo 1000 galáxias individuais misturadas com gás quente ou plasma e matéria escura também. De fato, telescópios de raio-x americanos e europeus tinham uma curiosa borda curva nele. O Observatório Chandra X-Ray da NASA observou as primeiras pistas da explosão gigante em 2016 e mostrou uma borda côncava incomum no aglomerado de galáxias Fucus. Entretanto, na época, a possibilidade disso ser causado por uma explosão foi descartada, devido à grande quantidade de energia necessária para criar uma cavidade tão grande. As últimas observações combinaram dados de Chandra e também as ASXMM em Newton no Observatório Espacial de Dados de Rádio Murchison Wheatfield Array, ou NWA, na Austrália, e do gigantesco radiotelescópio de ondas METRO, ou GMRT, da Índia, para fornecer novas evidências convincentes para a gigantesca explosão. As observações confirmaram a presença da borda curvada e também revelam uma colossal mancha de emissões de rádio que faz uma estreita fronteira com a curva, o que corresponderia à bolha esperada. Entretanto, a especulação era que esta poderia ser a parede de uma cavidade que tinha sido esculpida em seu plasma por emissões de um imenso buraco negro, e isso em uma das galáxias centrais. Os buracos negros são famosos por se empanturrarem de matéria em queda, que é qualquer gás ou mesmo estrelas que por acaso se aproximam demais, mas eles também podem expelir quantidades prodigiosas do material e da energia na forma de jatos de rádio e depois atravessam o ambiente local. No entanto, os cientistas inicialmente duvidaram da explicação do buraco negro porque a cavidade era tão grande que a emissão do buraco negro teria que ser inimaginavelmente grande também. Os dados combinados mostram que a borda curvada é de fato parte de uma parede da cavidade porque ela margeia uma área rica de emissão de rádio. Essa emissão provavelmente resultou quando os buracos negros explodiram, acelerando os elétrons até quase a velocidade da luz. A quantidade de energia necessária para criar a cavidade em nosso Fucus excede de longe o recorde anterior, do qual a gente já falou para você anteriormente. De acordo com os pesquisadores, ela é centenas de milhares de vezes maior do que explosões tipicamente vistas em aglomerados de galáxias. Para te dar uma outra dimensão, a cavidade tem cerca de 1,5 milhão de anos-luz até o buraco que foi perfurado no espaço ao redor no plasma quente dos raios-x. Inclusive, levaria 1,5 milhão de anos para atravessar a própria luz. Portanto, é absolutamente enorme a quantidade de energia de que estamos falando aqui. O primeiro conjunto de cientistas que suspeitavam que havia uma explosão maciça no aglomerado de galáxias Fucus calculou que levaria cerca de 5 vezes 10
a potência de 54 joules de energia para criar tal cavidade. Em perspectiva, toda a energia consumida pelos seres humanos globalmente por ano é cerca de 6 vezes 10 vezes mais elevada à potência de 20 joules. Em alguns aspectos, esta explosão é similar a como uma erupção do vulcão Monte Santa Helena, de 1980, que arrancou aí o topo da montanha. No entanto, imagine que você poderia encaixar 15 galáxias da Via Láctea na cratera causada pela erupção. Agora, enquanto a explosão no aglomerado MS 07356 mais 741 ainda está acontecendo com poderosos fogos de artifício, do Fucus, que parecem ter acabado, como os cientistas disseram, os dados de rádio não mostraram nenhuma evidência de atividade do jato em andamento. Também, a partir dos dados, os cientistas descobriram que algo bastante estranho com essa explosão do Fucus. Os dados revelaram apenas uma região de emissão de rádio, mas os jatos do buraco negro geralmente explodem em 2 direções diferentes. Entretanto, é possível que o jato alimentado de gás do outro lado, que é o oposto da cavidade detectada, tenha sido menos abundante, e a emissão de rádio ouse dissipar mais rapidamente como resultado. E lembre-se, a gente disse que a NASA não havia detectado nenhuma evidência de que a Terra esteja em perigo da explosão causada por um cometa, não é? Bem, esse nem sempre foi o caso, tá? E os habitantes mais velhos da Terra não tiveram tanta sorte. A explosão é conhecida como a extinção do KT e mudou a Terra para sempre. A extinção do KT, que representa a extinção do Cretáceo Terciário, é um evento de extinção global que levou ao perecimento de cerca de 70% das espécies que viviam na Terra em um tempo muito curto. Isso aconteceu há 65 milhões de anos atrás, e a extinção em massa é chamada de extinção KT. Isso aconteceu no final do período Cretáceo e no início do período Terciário. Quanto à classificação das principais extinções em massa, a extinção da KT vem em terceiro lugar em gravidade entre as 5 primeiras. A extinção do KT foi causada por um asteroide de 15 km de diâmetro que atingiu a Terra, formando uma cratera na ponta da península de Yucatán, no México. Essa cratera é conhecida como Chicxulub e tem cerca de 110 milhas de largura. A força do impacto cósmico foi equivalente a cerca de 10 mil gigatoneladas de TNT explodindo. É como somar 1000 vezes toda a arma nuclear mundial. O impacto das crateras penetrou a crosta terrestre, liberando uma grande quantidade de poeira e detritos para a atmosfera. Isso causou incêndios, tsunamis, tempestades de vento, chuvas ácidas e atividades vulcânicas. A poeira também bloqueou a luz solar que vinha para a Terra e baixou a temperatura do planeta. 90% das espécies marinhas, 50% dos gêneros marinhos, 85% das espécies terrestres e 56% das espécies em geral entraram em extinção com o resultado dessa explosão do KT. De fato, neste evento catastrófico, surgiu a era dos mamíferos. As vítimas mais populares da explosão são os dinossauros. Foi o pontapé inicial que fez com que toda essa população ficasse em constante declínio. Os sobreviventes da extinção do KT incluem aves, dinossauros e crocodilos. Eles evoluíram para aves e crocodilos modernos. Entre a flora e a fauna marinha, apenas 13% do plâncton sobreviveu. Algumas vezes, os restos dos organismos mortos são preservados como fósseis. Os cientistas conseguiram juntar os eventos da extinção do KT, comparando os fósseis encontrados no final do período Cretáceo. A isso, no início do período Terciário, a extinção do KT não foi a única explosão poderosa a acontecer perto de casa. Há mais de 2 séculos atrás, em 1815, no Monte Tambora, a Indonésia explodiu. O resultado mudou o clima global por anos. Isso também levou a migrações e revoluções em massa, mudando significativamente o tecido social e político da época da região. Mais de 70 mil pessoas morreram imediatamente após a explosão. E centenas de milhares morreram devido a doenças e também à fome, devido ao evento feio que aconteceu. Então, qual foi a dimensão da explosão do Tambora, ou da erupção? A explosão gerou 175 quilômetros cúbicos de detritos vulcânicos. E o quanto é isso? Bem, é o suficiente para cobrir todas as superfícies do jogo de Fenway Park, em Boston, a 1.544 milhas ou 131.322 quilômetros de cinzas, o que poderia enterrar o estado de Rhode Island em 183 pés ou 55 metros de cinzas, ou Singapura, e 805 pés ou 245 metros de cinzas também. A velocidade devastadora com que o Tambora explodiu continua a surpreender os cientistas ainda hoje. Pesquisas mostraram que toda a erupção poderia ter durado menos de 3 dias, o que significa que, no seu ritmo de pico, liberava entre 300 e 500 milhões de quilos de materiais por segundo. Em comparação, isso é cerca de 178 vezes a quantidade de massa por segundo que as cataratas do Niágara manipulam. Os cientistas calcularam a quantidade estimada de energia liberada durante a explosão do Tambora. Eles chegaram ao valor de 1,4 vezes elevado à potência de 20 joules de energia do ar.
o equivalente a 33 bilhões de toneladas de TNT. Em comparação, o terremoto de 2004, na Indonésia, que gerou aquele tsunami, liberou cerca de 110 em petajoules de energia. Isso quer dizer que as explosões do Tambora foram cerca de 1.200 vezes mais poderosas que o terremoto de magnitude 9.3. Então, quais foram as consequências dessa explosão do Tambora? Antes da erupção, Tambora era um vulcão de cerca de 4.300 metros ou 14.100 pés de altura e tinha aproximadamente o mesmo tamanho do Monte Rainier. O Monte Rainier também é propenso à erupção, portanto é uma comparação adequada. Entretanto, essa explosão, ela produziu um grande buraco, uma grande depressão causada pela queda do vulcão sobre si mesmo, depois de esvaziá-lo para garantir a erupção. O Tambora tem 1,2 quilômetros de profundidade, o que significa que o vulcão perdeu pelo menos alguns quilômetros de elevação em questão aí de um dia. Entretanto, uma explosão de magnitude 10 do Tambora poderia acontecer novamente? Bem, de acordo com as evidências de registro geológico, as chances de outra erupção do tamanho aí do Tambora para ocorrer em algum lugar da Terra é de cerca de 10%. Nos próximos 50 anos, os cientistas esperam que outra explosão desse tipo venha de um vulcão na mesma região da Tunísia. É basicamente uma questão de tempo enquanto desenvolvemos sofisticados sistemas de alerta. A questão é, estamos preparados para uma outra explosão como essa do Tambora? Vamos ouvir o que você acha dessas explosões mais poderosas do universo na seção de comentários abaixo. Comentários abaixo.